começar o estudo da primeira carta aos Coríntios, seguindo a ordem que está na Bíblia. Não quer dizer que é a ordem cronológica das cartas, mas é essa ordem que nós estamos seguindo e aprofundando todas as lições, todos os temas discutidos pelo apóstolo Paulo. Vamos nos situar no tempo, sempre vale a pena. Então, o momento é um momento em que quem domina o mundo politicamente é o Império Romano, e nesse momento o imperador Tibério, a partir do ano 14. Nós vemos aí o ministério de Cristo começando no ano 27 depois de Cristo, a morte e a ressurreição no ano 30, a conversão de Paulo acontecendo por volta do ano 33. Nesse período aí, o governador na Judéia é Pôncio Pilatos. Logo após isso, no ano 37, Calígula assumiu o poder, um imperador bem violento, né, bem maluco, em Roma. Depois, 41, o imperador Cláudio. Nesse tempo aí, nós vemos Paulo se desenvolvendo, mais de 11 anos se preparando, até chegar à primeira viagem missionária no ano 47, quando ele vai ministrar e abrir igrejas, né, fundamentar igrejas na Ásia Menor, a região da Turquia. No ano 49, ele volta para Jerusalém, para o concílio, onde vai decidir que os cristãos estrangeiros não precisam praticar as leis judaicas. Depois vem a segunda viagem, também de 3 anos, e depois a terceira viagem, onde ele escreveu, por exemplo, a carta aos Coríntios, que nós vamos estudar. Uma viagem mais longa, né? Porque ele passa um bom tempo na cidade de Éfeso, quase 3 anos em Éfeso. No ano 57 a 61, nós sabemos que é a quarta viagem missionária, mas foi numa condição de preso, né? Preso durante o império de Nero. E é o próprio Nero que vai condenar tanto Paulo como Pedro à morte segundo as tradições históricas. Perfeito? Então nos situamos aí na história da humanidade, o momento das cartas paulinas. Bom, continuando, vamos ver agora no mapa quais são as principais cidades aonde Paulo enviou as suas cartas. As cartas que foram encontradas, porque ele mandou muitas cartas, mas as que foram encontradas, guardadas e traduzidas são as cartas a Roma, a Tessalônica, a Filipos, a Corinto, a Éfeso e a Colossos, como também carta a Timóteo, que atribui-se que ele estava em Éfeso, tá? Filemão estava em Colossos e assim por diante. Galácia, né? Então essa região aí. É bom nós sabermos, e nós vamos ver a questão aí em Corinto, que Paulo escreveu muitas cartas, mas nem todas foram encontradas. Algumas cartas se perderam, ou não chegaram ao lugar, ao destino, ou chegaram, mas depois se perderam. Acontece, né? Muitas coisas se perderam em 2000 anos de história. Muitos artigos importantes se perderam. O interessante é ver que, naquela época, já se perdeu e não fez parte do cânon sagrado, o conjunto de livros considerados sagrados no Novo Testamento. Por curiosidade, a formalização do cânon sagrado foi por volta do ano 390, 400 depois de Cristo, né? Então houve um concílio em que se definiu, se eu não me engano, o concílio de Cartago, que definiu quais são os livros, formalmente, os 27 livros do Novo Testamento. Então, naquela época, as cartas já haviam sido perdidas. Perfeito? Então, uma curiosidade histórica, por quê? Porque só dentro da palavra dá-se a entender que Paulo escreveu, na verdade, 4 cartas aos Coríntios. 2 estão e outras 2 se perderam. E nós vamos entender agora, pela palavra, esta situação. Então vamos começar entendendo Corinto. Que cidade é essa? Vamos ler Atos capítulo 18. Vamos lá, Atos capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria
dia na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então vemos que é o último ano da segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele vai a Corinto, ele vai fundamentar uma igreja ali e ele vai passar um bom tempo naquela região. Você viu aí 1 ano e meio, e pode ter certeza, para Paulo era bastante tempo, porque Corinto ele ficou 1 ano e meio e a palavra dá a entender que Éfeso foram 3 anos. Então são as igrejas em que Paulo ficou mais tempo. E ele passava o dia ministrando, evangelizando e preparando pessoas para serem seus sucessores naquele local. Então nós vemos, por exemplo, em Corinto, que é uma cidade muito importante do Império Romano dentro da Grécia, ele ali evangelizando, alcançando essas 2 pessoas, Priscila e Áquila, um casal que estava vindo de Roma por uma ordem, né, do imperador, que não poderiam ficar mais judeus em Roma, então eles vão a Corinto. Ele conhece, no caso, por uma situação até de terem o mesmo ofício, a mesma profissão, fabricante de tendas, ele passa ali a formá-los. E ele vai pregar primeiro na sinagoga, que era o costume de Paulo. Ele ia a uma cidade, o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga, é claro, porque ali as pessoas já conheciam o básico da palavra de Deus e isso facilitava, mas nem sempre dava certo. Nós vimos aqui no texto que ele começou a ser perseguido, e aí ele vai para um lugar de estrangeiros, né, que na Bíblia trata como gentios. Quem são os gentios? Qualquer povo que não é judeu. Nós somos gentios, né? Então o que acontece? Aqui ele começa a pregar nessa sinagoga, ali, né, aliás, na casa de Tício Justo, depois da sinagoga. A sinagoga é o lugar de reunião religiosa dos judeus. Ele vai para a casa de Tício Justo. E ele começa a pregar ali também. E pessoas importantes vão se converter, inclusive chefes de sinagoga, o que é interessante, né? Essa era a sinagoga e quem se converte são os chefes da sinagoga. Então, nesse tempo, ele vai o quê? Fundamentando a igreja, com ousadia ele vai pregar o evangelho publicamente, ele vai realmente solidificar um trabalho, e um trabalho que vai permanecer por muito tempo. Corinto vai ter uma igreja muito forte, mas num cenário terrível. Um cenário de muita prostituição, muita imoralidade. Era uma cidade muito complicada espiritualmente. Tanto é que os judeus se levantaram contra Paulo, contra um outro recém-convertido que era Sóstenes, que foi companheiro de Paulo após Corinto. E olha, Sóstenes até apanhou por causa de Paulo, coitado, né? Acabou pagando o preço aí de um julgamento injusto. Enfim, esse é o contexto da história de Corinto na primeira viagem. Então, aliás, na segunda viagem de Paulo, quando ele chega pela primeira vez em Corinto. Corinto é uma cidade grega. Agora, depois ele vai sair dessa região de Corinto, ele vai continuar a sua segunda viagem missionária. Então veja aí no mapa, ele vai sair de Corinto e, só um minutinho, vamos lá, vamos ver se chega o mapa aí. Ele vai na segunda viagem missionária, por volta do ano 51 depois de Cristo, ele vai vir de Corinto em direção a Éfeso. E depois ele vai voltar para a Cesareia. Muito bem, então aí, ó, esse trajeto de Corinto a Éfeso, ou em Éfeso, ou no caminho para Cesareia, ele vai escrever a primeira carta, a carta que se perdeu, a carta que ninguém leu, não é? E, bispo, onde fala então que ele escreveu essa carta perdida? Vamos ler agora. Vamos lá, primeira carta a Coríntios, capítulos 5 e 7. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, duas situações. A primeira é,
Paulo escreveu uma carta. Eu vos escrevi. Então já tinha uma carta escrita. Depois, no capítulo 7, ele tinha recebido uma carta. Então, após essa carta, teve uma carta-resposta da igreja de Corinto. E aí Paulo vai escrever esta primeira carta, em muitos pontos, baseada nas dúvidas desta carta que a igreja de Corinto enviou para ele. Então é um cenário aí de muitas cartas, não só de duas, né? Agora, após isso, ele vai iniciar a terceira viagem, que começa, inclusive, por toda a Ásia Menor e em Éfeso. Você vê como Éfeso e Corinto aí sempre conectadas, né? Porque são as cidades mais importantes para os romanos nestas províncias. Corinto, ali na Grécia, e, no caso, Éfeso, na Ásia Menor. Então vamos ler agora a passagem, como vai acontecer a carta que nós estamos lendo, a primeira carta, como ela vai ser escrita. Onde ela vai ser escrita? Ela vai ser escrita em Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. Vamos ver. Vamos lá, Atos capítulo 19 e 20. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Muito bem, então vamos facilitar com o mapa da terceira viagem missionária que acontece entre o ano 51 e o ano 57. Então Paulo vai passar por toda a Ásia Menor e vai chegar em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele vai enviar a primeira carta. Então a primeira carta chega em Corinto, por volta do ano 55. Daí, ele não vai ter boas notícias de Corinto, porque o negócio lá está bagunçado. E ele tinha deixado lá, como nós vemos aqui, um homem chamado Apolo, um homem que ele formou para cuidar de Corinto. E só que, infelizmente, algumas coisas que nós vamos estudar ainda hoje não foram muito bem, né? Princípios básicos de autoridade espiritual, problemas com divisão dentro da igreja. Eu prefiro o apóstolo Pedro, eu prefiro o apóstolo Paulo, eu prefiro o apóstolo Apolo, eu prefiro o pastor X, eu prefiro a diaconisa tal. Essas coisas, né, que acontecem muitas vezes, né? E nós vamos estudar no próximo bloco, mas vale entender este cenário, porque Paulo envia a carta, não recebe boas notícias, aí ele se levanta para ir a Corinto, que é o que está na segunda carta aos Coríntios, ele não vai conseguir fazer esta viagem, né, e ainda recebe, aí é uma situação muito complicada, e ele manda uma outra carta, que é a terceira carta perdida. A terceira carta é a segunda carta perdida. E essa carta parece que foi uma carta dura, porque na segunda carta aos Coríntios, ele mandou uma carta dura, na pegada. Mas parece que teve efeito, porque quando ele chega na terceira viagem, põe o mapa aí de novo, quando ele chega na terceira viagem missionária à Macedônia, ali em cima, tá vendo ali em cima, ó, Filipos, Anfípolis e tal, Tito vai encontrá-lo, e Tito fala assim para ele, olha, melhoraram as coisas. E aí Paulo envia a segunda carta e visita a igreja de Corinto depois. Então acredita-se que essa é a ordem dos fatos. Então são 4 cartas, 2 perdidas, né? Mas o que nós temos aqui é o suficiente, né? Não só para Corinto, né, Bispo G, mas para nós também, porque tem lições impressionantes aqui. Eu estava pensando, né? Obviamente, a gente crê na sacralidade, né, da Bíblia tudo. Mas eu imagino o quanto a Bíblia poderia ter sido mais completa, o Novo Testamento, se muitas destas cartas tivessem chegado até nós. Infelizmente, elas se perderam, né? Porque eram cartas, eram feitas, não eram assim pergaminhos ou coisas que eram feitas para durar. Era realmente uma comunicação até como que interna. Sim. Do apóstolo Paulo. E por isso que a gente teve essa perda. Imagina se a gente tivesse ainda o complemento, pelo menos, imagine o dobro de cartas do apóstolo Paulo. O quanto já não traria muito mais luz. Mas a realidade, o Espírito é o mesmo. E o complemento vem através dos seus apóstolos. E Deus permitiu. Deus entendeu que era o suficiente. Vamos supor, a destruição de Alexandria, que tinham muitos pergaminhos. Com certeza tem material, ali havia material que se perdeu. Do próprio cristianismo. Tanto dos judeus como dos cristãos. Não é? Então,
Muita coisa ficou por aí. Bispo, qual é a prova que a primeira carta aos Coríntios foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, no final desta viagem? Vamos ver. Vamos lá, primeira carta a Coríntios, capítulo 15, 16. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. Viu só? Então ele já tinha enfrentado Éfeso, né? Aquela grande bagunça em Éfeso, em dois momentos, né? Éfeso foi um lugar de muitas emoções para o apóstolo Paulo, mas nós temos a situação aí da Diana dos Efésios, aquela bagunça toda, enfim. Deixa Éfeso para depois, né, Bispo G? Quem tem na Galácia e tem Éfeso. Então, Éfeso, eu acho que umas 2 ou 3 aulas. Mas aí, Éfeso... É a carta da guerra espiritual. Sem dúvida. Agora, vamos entrar então em Corinto, porque aqui ele fala que ele ia ficar em Éfeso até o Pentecostes, então é claro que era a terceira viagem missionária. Realmente havia aberto uma porta de pregação, já estava na escola de Tirano, já tinha muitos contatos em Éfeso. Foi o lugar onde Paulo passou mais tempo de todas as igrejas que ele fundou na Ásia Menor e na Europa. Bom, vamos conhecer Corinto, Bispo G. Vamos ver agora algumas curiosidades de Corinto. Corinto era a capital da província romana chamada Caia, na Grécia. Corinto era famosa pela cultura, comércio e imoralidade. Abrigava 12 templos, sendo os mais importantes de Afrodite, a deusa do amor, Asclépio, o deus da cura, e Apolo, deus do sol da perfeição e beleza. A prostituição era tão praticada que o verbo corintianizar começou a ser usado para dizer cometer imoralidade. Antes de surgir qualquer piada com o Corinthians, porque qualquer um já pensou. Não, qualquer um já olhou isso. Testificou. Qualquer um que não é corintiano já começou a falar, olha, tá vendo, bispo? Eu tô ciente aí do mistério do Corinthians, né? Mas colocar até aqui no teleprompter, vai Corinthians, aí não dá, cara, né? Fica difícil, né? Mas é verdade, na época usava-se o termo corintianizar, que significa praticar, cometer imoralidade, praticar E continua até os dias de hoje. Meu Deus do céu. É de corintiano agora ficar louco com um negócio desse. Mas né? Ela era uma cidade portuária, né? Uhum. Então a gente percebe esse tipo, né, de moralidade. Por exemplo, Santos. Quando começou a AIDS, ela desenvolver aqui no Brasil, o foco principal foi a cidade de Santos, porque era uma cidade portuária, onde havia pessoas que vinham de todo tipo, o mundo, vamos dizer assim, e Corinto era muito semelhante. Sim. E isso, obviamente, os marinheiros e assim por diante traziam esse tipo de imoralidade e, obviamente, as mulheres também lá, né? Então, na minha juventude, antes de eu conhecer a Jesus, a gente sabia muito bem que aquele era um local realmente de muita prostituição. O Porto de Santos era realmente o local de maior prostituição que existia em São Paulo. Olha só que coisa. Isso é da história mundial, né? Onde tem porto, tem, né, esse tipo de relação, né? Agora, o Bispo G é um lugar com muitos comprometimentos e é tão interessante como o apóstolo Paulo vai falar de temas que estão conectados aos principais deuses de Corinto. Por exemplo, havia um templo na Acrópolis, que era a região onde tinha a concentração de idolatria de todas as cidades. Então toda cidade grega tinha uma Acrópole, que era um local onde tinham a concentração da idolatria, dos templos e tudo mais, certo? Aí tem ali o templo de Afrodite. Corinto era conhecida pela adoração a Afrodite, que era reputada deusa de amor, né? A deusa do amor. A Vênus, então, ele vai falar na carta sobre amor. Enquanto Afrodite é o amor-paixão, que é o amor erótico, Paulo vai tratar do amor ágape, que é o amor de Deus. Nunca acaba, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Aí nós vemos aqui, por exemplo, Asclépio, vai falar do Deus da cura, que era o Deus que eles adoravam dos sinais. Inclusive, era o mesmo Deus que era adorado, que os gregos colocaram a adoração no tanque de Betesda. Por causa daquela situação, como fala a palavra, que vinha uma vez por ano um anjo, os gregos, durante o silêncio profético, falaram o quê? Que ali era o lugar de Asclépio, dentro de Jerusalém. E aí Paulo vai falar do quê? Dos dons espirituais.
Então, ele sempre vai afrontar essa questão que é dos deuses com os temas principais da carta. Porque a principal adoração era Afrodite, depois Asclépio e depois Apolo. Mas também Apolo era adorado em todas as cidades gregas. A gente sabe isso, que Apolo era o deus mais popular depois de Zeus, era Apolo. Né? Zeus é porque tinha medo, mas Apolo era muito popular, porque era o deus da beleza, né, da perfeição. Então, ele era um deus muito popular na época. Bispo G, vamos ver agora a imagem de como era a planta do centro de Corinto. Só para a gente entender um pouquinho como é que era o comportamento de uma cidade grega, né, no caso, sob o domínio romano. Então você vê uma região aí chamada Ágora, lado esquerdo, é a região aonde os cidadãos gregos e romanos, no caso, né, era a época do Império Romano, eles se reuniam para discutir. Principalmente os gregos, né, eles se reuniam para falar de política, para falar de muitas coisas, né? A cidade de Corinto tinha a fonte de Pirene, uma fonte muito famosa. Como a maioria das cidades gregas tinha cultura com artes, então você vê o teatro aí do lado direito e você vê o Odeão. O Odeão era um teatro menor, mas com música, né? Era um lugar de apresentação de musicais. Aí tinha o templo de Otávia, que era um templo que foi construído durante o Império Romano, que era Otávia, só por curiosidade, era irmã de Augusto César, então logo no começo assim do milênio, né? No ano 1, se eu não me engano, depois de Cristo, começou a construir esse templo. E o templo de Apolo, que ficava bem no centro, olha aí, bem no centro aí, da antiga Corinto, o templo de Apolo. Aí você me pergunta, Bispo G, ou Bispo Dani, vão perguntar, aonde está então Afrodite na história? É porque a Acrópole não ficava no centro de Corinto. A Acrópole ficava no norte. Era uma região mais elevada. Havia esse costume, é um costume até espiritual de muitas religiões, né, Bispo G? De colocar no lugar mais alto a adoração. Inclusive para os gregos, então, a grande maioria dos deuses ficavam no Monte Olimpo, né, em Olímpia. E é um local na Grécia, o local um dos mais altos, mais elevados que tem. Então, tem esse costume e era real, principalmente entre os gregos. Então Paulo ele evangelizava muito essa região central, onde tudo acontecia em Corinto, mas havia ainda a região do porto, a região do subúrbio, que ficava mais ao sul, e nós temos também a região da Acrópole, era onde o lugar mais alto onde se concentravam todos os templos. Afinal, tinham 12 templos, né? Então tinha muita adoração e muita idolatria em Corinto. Bom, nós conhecemos um pouquinho de Corinto, Bispo G. Então nós vamos para um rápido intervalo agora. E na volta no programa Escola de Profetas, vamos começar a discutir os temas polêmicos da primeira carta a Corinto. Fique ligado. Certo musical vai.
Muito bem, Escola de Profetas de volta, Bispo G. Grande é a discussão entre nós aqui sobre o Corinthians, né? Um tema muito tava, vasto. Tava tão espiritual, foi pro futebol, né? É verdade. Mas vamos voltar agora ao espiritual. Falar do Corinthians? Vamos falar de coisas espirituais agora, coisas santas. Vamos falar agora sobre o primeiro grande conflito que Paulo vai tratar em Corinto, que é a divisão. E a divisão vai surgir de uma forma que não foi intencional, não é que os pregadores, Pedro, Apolo, Paulo, queriam divisão. É um comportamento da cultura ali em Corinto, né? Um comportamento que a igreja estava tendo. Então, antes de nós falarmos sobre isso, ler essa passagem, nós precisamos entender quem era Apolo. Porque muitas pessoas falam, quem é Apolo? Apolo é nome de nave espacial, nome de cachorro, nome de Deus. Apolo pode ser qualquer coisa hoje em dia, né? Mas vamos falar aqui de Apolo na palavra de Deus. Então, vamos ler Atos capítulo 18. Vamos lá, Atos capítulo 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no. Os irmãos escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Maravilha! Então, Apolo, Bispo G, era um cara diferente. Paulo já era bom. Paulo, um cara formado, Gamaliel, era um cidadão romano, né? Uma grande influência também de cultura grega, um cara muito bem preparado. Mas Apolo era um cara fora de série no sentido intelectual. Porque ele via da cidade mais importante de Roma neste conceito. É como se assim, todas as universidades, as melhores do mundo, o maior polo intelectual do planeta, na época estava em Alexandria. Não é como se fosse... por exemplo, a cidade de Palo Alto, na Califórnia, que é o maior polo de tecnologia do universo, sei lá. É como se fosse o grande polo. Então, já era uma origem muito forte, muito embasada. Ele era dessa região. E a palavra fala que ele era eloquente. Então, eloquente é aquele que fala muito bem, mas tem muito argumento, é muito embasado, muito bem fundamentado. E nas escrituras, como ele coloca, né? Lembrando que Alexandria foi o local onde foi feita a Septuaginta. Tá. Então, ali que foi feita, né, a tradução para o grego. Olha só. Da Bíblia. Então, ali despontou. A cultura grega vinculada à Bíblia, ela despontou de uma forma totalmente superior. E Apolo, que era um judeu exímio nas escrituras e conhecia bem toda a cultura grega também, então, já viu, né? Era, vamos dizer assim, era um avião. Um cara muito bem preparado, né? Para este público, mais ainda. Então, nesse momento, ele está em Éfeso, porque Priscila e Áquila acompanharam Paulo até Éfeso, ainda na segunda viagem missionária. E ali, eles viram ele pregando, só que ele estava pregando sobre Jesus. Então, imagina, alguém falando de Jesus, mas sem Espírito Santo. Ele fala, não, olha, eu aprendi sobre Jesus, ele ressuscitou, ele salvou, incrível, e ele foi batizado por João Batista, então nós batizamos... Mas peraí, o negócio está meio pela metade, porque não é o batismo de João, é o batismo de Cristo, que é tanto nas águas como no Espírito Santo. Ele vai receber isso de Priscila e Áquila. E aí ele, naquele momento, ele vai para cá, ele volta para Corinto. E ali ele começa a pregar e Paulo deixa ele lá, porque viu que o cara era bom, estava certinho, bem instruído, só que vai criar um comportamento terrível nos membros da igreja de Corinto. Não é culpa de Apolo, não é culpa de Paulo. Sem dúvida. Sem dúvida. É um comportamento errado, por um pensamento de facção, divisão, aquela coisa que não está muito nova criatura. Está ainda meio preso aos hábitos. Está aqui brincando de Corinthians, mas como é engraçado, né? Como esse negócio de time. Time mexe, inflama. A gente brinca, faz parte da nossa cultura, mas tem pessoas que levam isso a um outro nível. A violência.
né? As torcidas organizadas, enfim. E esse lado, que é um lado da Grécia, né? Então tinha o Areópago, que era o local onde eram feitas as discussões, e ali então eram aclamados. Então quem era o melhor? Então tinha uma cultura, né? Em Corinto também, da mesma forma, como você mostrou ali, eles tinham ali na Ágora, onde eles faziam, né, as apresentações, cada um defendia uma tese, alguma coisa. Então, o que acontece? Eles já tinham o costume da torcida. Mas Apolo é demais, por quê? Porque fazia parte da cultura grega. Então ela se aprofundou na igreja de Corinto. E trazia um perigo muito grande, porque o evangelho é totalmente contrário à divisão. Vamos pensar, Bispo G, duas culturas. A grega já tinha essa divisão nas filosofias. E era normal. Normal. Esse é melhor do que aquele. Filósofo tal, Isso. cada um com seu filósofo, certo? E além do grego, o judeu também. Porque o judeu tinha o fariseu, o saduceu, né? Aí é uma bagunça que, meu Deus do céu, é muita torcida, gente. O negócio tá difícil. Agora olha como Paulo vai tratar isso na igreja de Corinto. Vamos ler. Vamos lá, primeira carta a Coríntios, capítulo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Bispo G, já começou o seguinte, olha o nível que chegou em Corinto, hein? Um era falar assim, eu sou de Paulo, o outro de Apolo, o outro de Cefas, que é Pedro, né? E o outro falou, eu sou de Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, então o cara é de Apolo, mas não é de Cristo. O cara é de Paulo, mas não é de Cristo. Ou seja, a bagunça era tanta falta de entendimento, a gente vê até que não é uma conversão genuína ali entre eles, porque... Porque a cultura providenciava isso, né? E aqui o termo divisão, não é o termo divisão de aireses, né, que é ligado à heresia. É uma outra palavra mais perigosa ainda, é a palavra cisma. Então, o cisma é o ponto de ter uma ruptura e fazer uma opção por um lado. A heresia seria, né, em termos de divisão, seria assim em termos de conhecimento, de entendimento. Aqui não era divisão assim, ó, eu sou desse, eu sou daquele. Então era até mais perigoso para uma divisão da igreja, né? É uma segregação, né? É um só aqui, outro do lado. Então imagina, Bispo G, 4 grupos dentro de uma igreja que está nascendo. Devia ser uma bagunça. E Paulo fala, olha, Apolo é incrível, Paulo também. Todo mundo, ele fala, olha, se vocês gostam de mim, legal, Apolo também, Apolo é maravilhoso, eu não estou aqui negando que... Você vê que não tem ciúmes de Apolo. Pelo contrário, Paulo enxergava Apolo até como filho, como alguém que estava sendo preparado também. E ele fala, olha, o importante é, o que planta e o que rega são um. Eles vão ter o mesmo ofício, eles vão ser instrumentos de Deus para fundamentar uma igreja, né? Então, nós vemos aí essa questão da visão, Bispo G, por quê? Um exemplo na igreja Renascer em Cristo, né? Na visão Renascer. Nós temos o caso que muitas igrejas, nós temos trocas de dirigentes de igreja, não é? E os dirigentes são diferentes, a visão é a mesma, a pessoa vai lá, ela vai ver o mesmo referencial de pregação, que é o referencial apostólico, só que cada um tem o seu jeito, sua personalidade, né? Tem o que é mais fechadão, tem o que fala demais, cada um tem o seu jeito, né? Tem o que canta, tem o que toca, tem o que é evangelista, cada um também tem os seus talentos, os seus dons. Né? E nós vemos aqui o quê? Exatamente isso. Mesmo sendo dirigentes diferentes, a visão e a essência é a mesma. Vai perguntar, por que vocês trocam de dirigentes? Porque cada um tem um ciclo, um tempo de Deus. Verdade. Cada um vai levar um nível de informação e conhecimento. Claro. Nós vemos ali um tempo em que
Paulo esteve ali, foi um tempo, foi um ciclo. Depois entrou Apolo, depois de Apolo deve ter entrado outro. E assim vai. E isso é saudável, inclusive. Sem dúvida. Né? Isso sempre motiva, é bom você ter gente nova. Eu sempre penso assim, conversar com gente nova, você aprende muito também, você recebe coisas diferentes, né? Não tirando o mérito do que estava antes, mas é entender o quê? Que todos ali são instrumentos e a visão é a mesma. Agora, um dado interessante falando das igrejas, que é assim, né? Quando chega ou o pastor ou o bispo novo, aqueles que não se davam muito bem com o antigo bispo ou pastor, são os que primeiro se aproximam do novo. Já vão se aproximando para criar uma liga e, ao mesmo tempo, já aproveitar a oportunidade para falar alguma coisa do que foi. Exatamente. Não, mas é incrível, isso acontece. Por isso que a gente, quando entra, nós não devemos ir para a primeira, ou segunda ou terceira opinião. Temos que conviver com as pessoas, saber tratar, porque é um fato, isso acontece. Às vezes a pessoa nem estava quase vindo na igreja, começa a vir, agora é meu tempo, sabe aquelas coisas, né? E acontecia também, né? Então a gente vê aqui a família de Cloé, né? A famosa família de Cloé. Então chegam a falar dele nas cartas que a aparência de Paulo não é boa, que ele não é um cara que prega muito bem. Olha. E Paulo, ele não entra, vamos dizer assim, no sentimento de divisão com Apolo, mas ele se sente ferido. Claro. Né? A aparência não é muito boa dele. E aí depois ele no final fala,